O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo, o Caldo de Cultura está no ar e nesta semana preparamos um programa especial para você. Confira! A Magia de Miró. A peça que virou quadrinhos. Um pouco de muito da nossa cultura com a revista Helena. Revelar um lado mais íntimo e pessoal do universo de Miró. Este é o objetivo da exposição A Magia de Miró, que está em cartaz aqui em Curitiba. E para falar um pouquinho mais sobre esse grande artista, nós conversamos com a professora Dulce Ozinski. E aí, professora, quem foi então Miró? Bom, Miró foi um dos grandes artistas do século XX, né? Um artista catalão que circulou por Paris por longos períodos, conviveu com os grandes artistas do dadaísmo, do surrealismo e outros artistas do século XX, como Picasso e tantos outros. E ele, apesar de ter se relacionado com esses movimentos, era um artista que sempre manteve uma poética muito pessoal, né? Não absorvendo algumas ideias, né, tanto do dadaísmo como do surrealismo, mas ao mesmo tempo digerindo-as em favor da sua própria poética. Então acho que é muito importante, por exemplo, essa oportunidade de Curitiba receber as obras do artista, né, principalmente porque essa mostra aqui ela traz desenhos, gravuras e outras manifestações, dando a perceber como o artista circulava nesses meios diferentes. Até essa é uma grande dificuldade de classificar a obra de Miró, né? Porque ele, como a senhora já comentou, passou pelo dadaísmo, tem influência, né, do surrealismo, enfim. A gente pode classificar Miró como, então? Como Miró? Eu acho que Miró é um artista que explora o seu mundo imagético e o mundo em que ele vivia. Então, por exemplo, todas as vivências dele se manifestam na obra. As obras de arte que ele via nos museus, ele tem uma série de trabalhos que ele vai fazer a partir de obras de arte de renascentistas e de outros períodos. Ele vai se inspirar muito na natureza da Espanha, onde ele vivia. Ele vai refletir sobre a natureza humana na sua obra. Então, a sua obra, embora às vezes pareça muito gestual, de caráter abstrato, mas não é. Ele sempre está contando uma história, está refletindo sobre o mundo. Fazer muitas séries dentro das pinturas dele, né? Como é isso? Eu acho que todo artista tem algumas ideias que ele explora em determinados períodos, né? Então os historiadores chamam isso de séries, mas na verdade são momentos que o artista vai passando. Eu acho que o Miró teve isso também. Então ele teve períodos em que ele desenvolveu mais uma poética mais realista, de característica mais realista. Em outros períodos ele abstraía mais a forma em favor de uma representação mais lírica. Então eu acho que muito mais isso por conta da classificação dos historiadores, né? A gente tem também o Miró utilizando vários tipos de técnicas na pintura, né? Momentos que foram gravura, litogravura, como que é isso, professora? Então, ele era um artista muito curioso, né? Assim como Picasso também, ele trabalhou com pintura, que era um meio bastante recorrente, mas além da pintura, ele fez muita cerâmica, escultura e explorou todas as linguagens de gravura, como a litografia, a gravura em metal, e também era um artista que tinha muitos cadernos de desenho e utilizava o desenho como instrumento de criação. Então a gente vê aqui na exposição muitas manifestações nesse sentido do uso de materiais
que às vezes não são materiais tão nobres, materiais específicos para o fazer artístico, como papéis de embrulho, pedaços de papelão. Então, tudo que caía na mão, ele utilizava e prestava atenção no potencial daquele material, no tipo de resultado que aquele material poderia dar. A gente faz uma pausa agora na história de Miró para te mostrar uma revista que traz um pouco de muito da nossa cultura. Você vai conhecer agora a revista Helena na reportagem de Bruno Vieira. Matérias longas, de fôlego, que tratam de diversos temas ligados à cultura do Paraná. Esta é a revista Helena, que leva esse nome em homenagem à escritora curitibana Helena Collodi. A revista Helena surgiu em 2012, é um projeto da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, que tem vários objetivos, né? Inicialmente, é claro, mostrar a cultura paranaense em várias frentes, em poesia, fotografia, música, artes visuais, inclusive gastronomia também, que a gente considera um traço cultural. Ela surge também de uma necessidade de trazer textos mais aprofundados para o jornalismo cultural, porque o jornalismo cultural é parte da cultura também, não se fala muito nisso, mas o jornalismo cultural é uma parte importante da cultura hoje, né, no mundo contemporâneo, porque registra as manifestações. Mas não é só de texto que a Helena se sustenta. A publicação tem um projeto gráfico chamativo que enche os olhos. Fotos grandes, quadrinhos e muitas cores fazem parte do conteúdo da revista. Olha, a Helena ela é um mix, ela é um caldo de reportagens de fôlego aprofundadas, reportagens de campo, com textos literários inéditos de autores paranaenses e também de outros estados que tiveram alguma vivência no Paraná. Então, todo número a gente chama autores consagrados brasileiros que tiveram uma passagem por aqui para contar um pouco dessa história. Nós temos quadrinhos, nós temos perfis, nós temos entrevistas também grandes, entrevistas de 4, 6, 8 páginas. Então a revista temos ensaios fotográficos também, trabalhamos muito com ilustradores, artistas visuais. Então a revista tenta dar conta de todas essas manifestações que tem no Paraná, que é um estado rico culturalmente e que precisa mostrar isso. A revista Helena é distribuída sempre gratuitamente em escolas, instituições penais, faculdades e na própria biblioteca pública. São 5.000 exemplares a cada nova edição trimestral. Essa distribuição busca democratizar o acesso à revista e cativa cada vez mais leitores, com um pouco de muito da nossa cultura. Além de estar sendo distribuída para quem procurar nos pontos de cultura do Estado, na biblioteca pública, na Secretaria da Cultura, ela também é enviada para escolas, bibliotecas, universidades, instituições penais. Então, assim, muita gente está lendo a revista hoje em dia e de graça. Juan Miró foi um dos pintores mais expressivos de sua época, dono de um traço abstrato que representava o real. O caldo de cultura de hoje está na exposição A Magia de Miró e agora você confere mais das obras deste pintor. Bom, aqui a gente tem então a série da colheita de uva, né? A colhedora de uvas. E aí, professora, o que a gente pode perceber? Essa é uma série da década de 60, né? São litografias. Então, a litografia é uma técnica que surge no começo do século, na virada do 18 para o 19. É uma técnica que vai ser muito usada comercialmente. Mas os artistas ao longo do século XX utilizam bastante essa técnica de uma forma mais artística, e o Miró é um desses artistas. Então, essa técnica ela tem uma característica que ela se assemelha bastante ao desenho. Então, parece, há uma mimetização, por exemplo, do uso do pincel, porque o pincel é utilizado na pedra e depois você pode tirar várias impressões. Então, o que ele faz que é interessante? Aqui tem aquela questão que eu comentei anteriormente, você tem
Se você olhar de uma maneira mais atenta, você vai ver círculos, manchas, etc. Mas você tem aqui uma figura humana, né? A cabeça, o corpo, os olhos ali que ficam bem presentes. E você tem a mancha, ela serve para... Ela entra se integrando na forma, né? Então ali a gente vê bem, de uma maneira bem... parecem duas imagens iguais, né? Só que essa aqui é uma imagem feita inteira em litografia, e aquela imagem ali, a primeira impressão vermelha é a mesma, é a impressão, a vermelha é a impressão, e o resto, o azul, o preto e o verde, eles são feitos a guache. Então ali tem um trabalho feito à mão, um estudo feito à mão, que depois provavelmente ele passou para a pedra novamente para completar a gravura. Então ele tem um processo dialógico entre o desenho e a gravura. Professora, e tem muita gente que acredita que as imagens de Miró são abstratas, né? Por se tratarem de manchas que foram colocadas, dizem, né, de forma aleatória, mas a senhora comentava comigo que não é assim, né? Que tudo tem sentido na obra de Miró. Não, essas duas imagens, elas exemplificam muito bem isso, porque elas parecem imagens iguais, mas a imagem da direita é um desenho feito a guache, feito à mão. Então aqui ele determina a forma e estabelece onde as manchas vão. Então quando ele respinga esse verde aqui, ele sabe exatamente onde ele quer que ele vá, né? Que já está determinado no estudo anterior, assim como todas as outras manchas. Então, na verdade, ele utiliza do mecanismo do descontrole da mancha, mas é um descontrole controlado, né? Então, é um descontrole que ele vai controlando, ele vai aceitando alguns pequenos acidentes, mas, na verdade, no final, ele tem uma ideia do que vai acontecer. Tem um né? sentido. Existem algumas pequenas surpresas, mas existe um domínio do artista sobre todo que ele quer, sobre o que ele quer alcançar. A gente percebe muito isso também aqui nas mulheres, né, que Miró desenhava. Você tem aqui, é interessante, porque a figura humana, ela é bastante recorrente na obra de Miró, e ele era um artista que dizia que ele não sabia desenhar. Ele mesmo narra na sua trajetória assim, uma certa dificuldade com o desenho, mas é um artista que desenhava muito, né? Só que a maneira de representação dele não era uma maneira identificada com as correntes mais realistas ou com as correntes mais clássicas, mais acadêmicas de desenho. Então, ele vai trabalhar muito mais do ponto de vista simbólico, né? Então, você tem uma estrutura que lembra a figura humana, a cabeça, as pernas, os braços, os seios, mas ele vai trabalhar isso de uma maneira muito mais livre e escolhendo alguns elementos básicos, né? Então, é o nariz, é os seios, a boca, né? Os órgãos genitais que ele vai representar de uma maneira mais explícita. Eu acho bem interessante. Aqui a gente tem também aquilo que a senhora comentava anteriormente, que é das plataformas, né? De papel, um pedaço de papelão, né? Que ele gostava de experimentar. Ele gostava de experimentar e cada material ele vai dar ao artista uma resposta diversa, né? Então, por exemplo, você tem papel liso, a linha vai se comportar de uma maneira. Aqui ele desenha em cima de uma lixa, né? Então, essa lixa vai fazer com que a linha se transforme também, dependentemente daquele suporte que você tem. Nesse material, que é um pedaço de papelão, até tem algumas partes coladas, você tem algumas linhas que vão interferir, né, que vão fazer parte. Então, eu acho que essa característica que ele tinha, esses trabalhos são mais do final da vida dele, mas ele procedia assim em outros períodos. Eu acho que essa questão de você aceitar as características e limitações do material que você experimenta e potencializar ao seu favor, né? Eu acho que isso que é interessante. Professora, para a gente finalizar então a nossa visita aqui na exposição, tem algumas fotos que o Miró também trabalhou, né, com canetinha. Esse trabalho aqui é interessante porque, na verdade, ele trabalha com a própria imagem, né, com uma foto dele olhando o seu próprio trabalho. Então, a própria imagem do artista e da obra que ele contempla entra na composição da obra. E, além disso, ele faz também algumas interferências e algumas brincadeiras. Então, isso mostra como ele realmente estava sempre atento a esse potencial das coisas que nos rodeiam, né? Das imagens
que eram produzidas até sobre a sua pessoa, e vai fazer uma brincadeira que resulta nessa série que repete a mesma imagem, né? Então existe a imagem fotográfica, ela é constante, mas as interferências em torno dela variam, né? Ok. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Caldo de Cultura. Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima. Obrigada. E no próximo bloco você vai acompanhar no Cena de Cinema com Madem Machado os filmes da banda que marcaram uma geração e este ano completam 50 anos, os Beatles. E ainda uma reportagem especial com o Chucro Billy Man. O Caldo de Cultura volta já. Como todos os dias desde que se lembra, Lavínia arrasta os pés por aquele corredor de lamentos sortidos. Tentando manter sua dignidade, distribui sorrisos vazios e olhares vagos aos pacientes que a interpelam. Dos palcos ao cinema, passando pelos quadrinhos. Esta foi a viagem transmídia da companhia teatral Vigor Mortis, que pela segunda vez ganha uma edição em quadrinhos. A história da estudante de jornalismo Bruna Bloch ganhou mais força ainda. A história de Vigor Mortis 2 é a história de uma estudante de jornalismo no final dos anos 60, chamada Bruna Bloch, que tem um olhar um tanto estranho para a vida. Ela é irmã de uma médium que desaparece e enquanto ela está tentando escrever um livro e trabalhar como estagiária num jornal investigando um caso de um serial killer na cidade, ela tenta descobrir aonde foi parar a irmã. E aí começa um caminho de vingança dela, que na verdade é mais egoísta do que querendo salvar a alma da irmã mesmo. É um projeto que une teatro, cinema e HQ. Ao mesmo tempo que são produtos culturais diferentes, né, que podem ser apreciados de maneira independente, eles são relacionados, então eles proporcionam uma experiência única. Por exemplo, no exterior é muito comum você ter, por exemplo, você lança um filme, daí sai uma história em quadrinhos que se passa depois, ou uma história em quadrinhos que se passa antes, né, mas a partir de um filme. Isso é muito comum. Mas partindo do teatro, isso é uma coisa nossa, típico aqui, né, da parceria da Vigor Mortis com a Quadrinhofilia, é de transpor algo que seria mais restrito, porque infelizmente o teatro, por mais belo que seja, ele é mais efêmero, ele acontece só naquele momento, em algo que pode perdurar mais. Então por isso o Paulo leva as peças dele para o cinema e estamos também criando novas histórias nas HQ. Em 2011, a primeira experiência com os quadrinhos foi feita. E agora, 3 anos depois, é lançado o segundo HQ com uma narrativa mais extensa. Eu já tinha uma parceria muito grande com o Paulo Biscaia, com quem eu já havia trabalhado em algumas peças dele, fazendo projeto gráfico, cartazes, e ele sempre teve uma paixão pelos quadrinhos que transparece nos textos das peças, no imaginário dos personagens, na forma como ele trabalha os seus roteiros. E eu conversando com ele alguns anos atrás, eu falei, puxa vida, a gente devia transformar isso em histórias, em HQs. Então, com o tempo a gente foi amadurecendo a ideia, que foi transformar esses personagens em algo novo. Não adaptar a peça que já havia sido criada, mas sim criar um produto novo, uma história em quadrinhos que desse continuidade, onde você pudesse fazer algo que não era possível nos palcos ou mesmo no cinema, porque o Paulo também adapta essas peças para o cinema. O desafio de transformar atores em personagens de HQ é uma das partes mais intrigantes do processo. Por um lado, nós temos um certo conforto, porque nós já estamos familiarizados com os personagens e com o seu universo. Por outro lado, é mais desafiador porque você tem que ir além. Porque você não tem as mesmas amarras que você tem no palco, por exemplo. Porque existem questões técnicas do que você pode realizar, né, naquele espaço, de maneira que fique crível. São características dessa linguagem. O quadrinho não, ele é muito mais livre, ele é muito mais solto, ele é muito mais aberto no sentido do que você pode extrapolar. Tanto que neste livro, o Vigor Mortis Comics 2, o Sangue, Suor e Nanquim, que é o subtítulo, nós brincamos muito com a metalinguagem, né? Nós já havíamos feito uma primeira experiência no volume 1,
não é? Onde existem personagens e criadores que acabam contracenando uns com os outros, né? Existe história dentro da história. Aqui isso foi extrapolado num outro nível. Isso é muito mais difícil de você realizar num palco. Na HQ isso é mais viável, ainda mais porque nós somos 3 desenhistas, né? Sou eu, André Dutti e D.W. Ribatsky. Os 3, nós temos estilos completamente diferentes. Nós criamos uma história que comporte isso não como um problema, mas sim como algo a mais para a nossa narrativa. São meios diferentes de trabalho, mas a qualidade de trabalho deles consegue dar a mesma intensidade daquilo que eu busco nos atores quando eu faço os filmes e as peças. Olá, os Beatles surgiram na Inglaterra no finalzinho da década de 1950. O sucesso começou lentamente a partir do início da década de 1960. Mas o ano de 1964, comemorado agora então 50 anos, é um ano bastante especial na carreira dos 4 rapazes de Liverpool. Foi neste ano que George, John, Paul e Ringo fizeram a sua primeira turnê americana e se apresentaram no famoso programa de auditório do Ed Sullivan. Essa primeira viagem americana dos Beatles foi matéria de muitos jornais, de muitas revistas da época e rendeu um documentário que foi lançado há bem pouco tempo, justamente documentando essa primeira visita americana. Mas também foi o ano em que foi lançado o filme Os Reis do Iê, Iê, Iê. O título original, A Hard Day's Night, que é o nome de um dos discos da banda. Naquela época, anos 60 e mesmo um pouco antes, não era muito comum as grandes bandas, os grandes cantores, viajar pelo mundo em excursões. Era tudo muito distante e a logística muito complicada, tudo muito caro. E o cinema funcionava como o veículo perfeito para levar a todos os cantos do planeta um show ou informações sobre um determinado cantor ou sobre uma banda. Elvis Presley fez muito uso disso e os Beatles era a bola da vez. E este primeiro filme, rodado na Inglaterra, dirigido pelo Richard Lester, que vinha de uma boa experiência em televisão, um diretor bastante criativo, ele conseguiu pegar os 4 rapazes, criar uma historinha para eles e inseri-los nessa história. Eles representam eles próprios no momento assim, entre shows, entre gravações, na rotina do dia a dia deles. Existe uma figura fictícia que é inserida na história para servir como um fio condutor. E o mais interessante deste filme, que como obra cinematográfica é extremamente criativo, bem divertido e permanece até muito atual, até mesmo para os dias de hoje, ele conseguiu captar o momento do surgimento do que hoje a gente conhece como Beatlemania, aquela histeria coletiva que os fãs e as fãs tinham para com a banda em qualquer aparição pública deles. Os Reis do Iê, 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 que comemora este ano 50 anos, não só é um grande resgate dessa história de uma das bandas de rock mais populares do mundo, mas é também um registro cinematográfico imperdível pela sua qualidade narrativa, sua qualidade técnica como um todo e, em especial, por esse resgate histórico de um momento bem particular na cultura pop do planeta. É uma boa pedida, disponível no Brasil, tanto em DVD como em Blu-ray. Os Reis do Iê, 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 tradução brasileira não muito criativa, mas cá entre nós até melhor do que o título de Portugal. Em Portugal, A Hard Day's Night se chama Os 4 Cavaleiros do Após-Calipso. Horrível. Pelo menos Os Reis do Iê, Iê, Iê vai na onda do Iê, 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 que era uma das marcas da banda, nos refrão de muitas das músicas. Então, é melhorzinho do que o título de Portugal. Até a próxima semana. Falando em
rock and roll. Você vai conhecer agora a monobanda do Chocrobili Man. Confira na reportagem de Bruno Vieira. Uma ideia na cabeça e muitos instrumentos na mão. Assim nasceu o lendário Chocrobili Man. Klaus Coty, o homem por trás do projeto, se inspirou em músicos monobanda como Hazel Adkins e, munido de um kazoo, guitarra, megafone e bateria, Klaus toca uma mistura de blues, rock de garagem e rockabilly. Quando terminei minha banda em 2002 e fiquei um tempo sem tocar, e aí nesse meio tempo eu estava conhecendo o som de pessoas que já tocavam sozinhas também, isso nos anos 50 já, bandas assim, monobandas, né, woman bands que já faziam isso, e pra mim foi uma influência grande, assim. Daí eu comecei a montar meu set e tocar, né, pra voltar a tocar onde eu tocava antes com a minha banda, assim. Mesmo que hoje seja mais conhecido pelo seu trabalho solo, Klaus também toca com banda. Segundo ele, o Chocrobili Man tem suas vantagens, por dar mais liberdade para o músico fazer tudo do seu jeito, tanto ao vivo quanto no estúdio. Porém, também tem suas dificuldades. Eu acho que cada jeito, cada atmosfera é diferente, né? Com banda é uma coisa e monobanda é outra, assim. Eu acho que são diferentes, né? Eu gosto das duas formas, assim. Tocar com banda ou monobanda. Monobanda tem a vantagem de ter uma coisa de você improvisar, né, ou fazer as coisas na hora que você quiser, né. Isso é uma coisa bem diferente de banda, né, que você tem que se juntar e todo mundo e passar as coisas. Essa é uma diferença grande, assim. E quais são as dificuldades de manter uma monobanda? As dificuldades de manter uma monobanda? Eu não vejo muita dificuldade, assim, né? A dificuldade é você ter que você tem que fazer sozinho, né? Digamos um concerto, né? Você tem que criar uma linguagem, né? Pra fazer o teu som, né? Isso que também é uma dificuldade, eu acho, em todos os aspectos, né? Você tendo uma banda também, você vai ter essa dificuldade. E com monobanda também. Mas eu acho que é isso. Klaus se criou no cenário underground do rock e construiu um currículo de peso. Já se apresentou com Chocrobili Man em vários festivais independentes e em países da Europa, como Portugal e Alemanha. Eu não sei se nutre disso, né? Eu acho que são coisas à parte também, né? Quem toca no underground ou, sei lá, em bares e colabora com cena local da sua cidade ou toca em cenas locais de outras cidades, eu acho que é isso que faz o funcionamento, assim, sabe? Não sei se nutre disso, sabe? Mas eu acho que tá aí porque tem gente que gosta disso e que eu também acho que isso que de onde que saem coisas boas, assim, né? Bandas que nascem disso e depois vão e ampliam suas ações, sei lá, de outros lugares que estão tocando diferentes também. Sei lá, por exemplo, eu tô tocando no teatro agora, sabe? Tem uma coisa que estão ampliando, assim. Mas nunca perdendo a característica que você tem, sabe? Que você criou lá de onde você vem, sabe? Isso que eu acho importante, assim. Mas, então, a diferença também de fora, eu também não sei, eu acho meio parecido com aqui, só que lá eles são mais organizados, né? Eles têm uma cena mais pulsante. Porque também, dependendo do lugar, eles têm mais proximidade, né? Aqui, o Brasil é muito grande, assim, eu acho, e também, às vezes, as coisas também não são viáveis economicamente, assim, pra você... Às vezes é muito caro para você trazer uma pessoa, uma banda para tocar. Então, assim, são várias... É uma economia, assim, são várias coisas, vários problemas que juntos dão um problema gigante. O lendário Chocrobili Man é o segundo representante do rock a tocar no Teatro da Caixa. A apresentação faz parte do projeto Solo Música, idealizado há 6 anos pelo produtor Álvaro Colasso, e já contou com a participação de 55 artistas. O projeto do Solo Música ele tem como objetivo mostrar uma variação de gêneros e de artistas dentro de um conceito do solo, da música em que o artista toque sozinho. É algo estimulante, porque nem sempre existem séries focadas no músico tocando só, e geralmente as séries que existem de solo, elas são séries que tendem a ser ou de música clássica, de piano, de um instrumento específico, de séries de violão,
existem bastante, mas não uma série que tenha instrumentos muito diversos e que passeie tanto pelo clássico, como pelo popular, como pela música world, como no caso de hoje à noite, pelo rock também. O Caldo de Cultura fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse nosso site ou redes sociais. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Até mais!